Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos a mais uma aula, vamos a mais uma questão de um assunto que é muito cobrado na prova de concurso público, tá? Muito cobrado mesmo, muito cobrado em vestibulares e também na prova do Enem. Então é um assunto geral para todos os gostos, beleza? Que é o que nós chamamos de estatística. Então deixa eu colocar aqui para você, estatística. O que acontece? É uma questão que nós vamos trabalhar média, moda e mediana, correto? Que muita gente já sabe, muita gente lembra do conceito e quando acontece em prova, dentro dessa matéria e que eles pedem justamente esses tópicos, é uma questão que você precisa acertar. Apesar de termos alguns casos que tem alguns dados um pouco complexos, principalmente números decimais. Quando isso acontece, aí você tem que ter uma cautela maior. Mas, vamos lá, vamos recordar os três conceitos, os três tópicos dentro dessa questão aqui, beleza? Então vamos lá. Na busca de solução para o problema da gravidez na adolescência, uma equipe de orientadores educacionais de uma instituição de ensino pesquisou um grupo de adolescentes de uma comunidade próxima a essa escola e obteve os seguintes dados mostrados. Então tem uma escola, um grupo de educadores que foi fazer uma pesquisa sobre jovens grávidas, tá? Jovens mesmo, que aqui no caso a gente vai perceber, de um determinado bairro. É correto afirmar em relação às idades das adolescentes grávidas que, então, pela tabela, como que a gente interpreta essa tabela? O que foi feito, o que essa pesquisa aponta para a gente? Por exemplo, que 13 jovens, que a gente pode entender até como sendo criança mesmo, ali dentro desse bairro existem 4 jovens de 13 anos que estão grávidas. Pronto. Depois, tem um total de jovens de 14 anos, nós temos um total de 3 jovens que estão grávidas. Depois, jovens de 15 anos, nós temos um total de 2 jovens que estão grávidas. Jovens de 16 anos, nós temos 5 que estão grávidas. E jovens de 17 anos, nós temos um total de 6 que estão grávidas. Certinho? Então, essa equipe fez esse levantamento. Então, diante disso, nós vamos trabalhar a média, moda e a mediana. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos começar com a média aritmética. Tá? Então, deixa eu pontuar aqui para você. Ó. Média aritmética. O que acontece? O que a gente precisa lembrar? Como que você calcula a média? Você vai somar todos os termos e dividir pela quantidade, beleza? Só que diante dessa situação, nós temos aqui 2 caminhos. O caminho mais longo, que querendo ou não, alguns alunos vão por ele, tá? Que eu vou te mostrar. E o caminho mais rápido, que é o melhor para você, beleza? Então vamos pensar aqui, qual seria o caminho longo? Tem aluno que pensa o seguinte, bom, eu tenho que somar o total de quantidade que eu tenho, e aí ele vai fazer o seguinte, ó, jovens de 13 anos, nós temos um total de 4 que estão grávidas. Aí tem aluno que vem aqui e vai fazer assim, ó, 13 mais 13 mais 13 mais 13, correto? Depois ele vai fazer o seguinte, mais, aí eu venho aqui, ó, jovens de 14 anos, nós temos um total de 3 que estão grávidas. Então esse aluno ele vai continuar aqui, ó, 14 mais 14 e assim sucessivamente. Demora um pouco mais, só que no final dá certo. Então qual seria o caminho mais rápido? Eu vou apagar aqui para você. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Jovens de 13 anos são 4? Então você vai fazer isso aqui direto, ó. 13 vezes 4, correto? Mais jovens de 14 anos, não são 3? Então você vem aqui, ó, 14 vezes 3, mais jovens de 15 anos, quantas que são?
São 2. Então, 15 vezes 2. Mais jovens de 16 anos. 16 vezes são 5. Então, vezes 5, certo? Mais jovens de 17 anos. 17 vezes são 6. Vezes 6. Só confirmando aqui, 6. Pronto. E aí, tudo isso você divide pela quantidade de jovens. E aí, então, eu vou pegar aqui, na nossa tabela, o 4, o 3, o 2, o 5 e o 6. Aí você soma tudo isso. Então, eu vou colocar assim, 4 mais 3 mais 2 mais 5 mais 6, que é justamente esses valores aqui, do meu numerador, correto? Justamente esses valores aqui, Então, essa matéria, quando é cobrada em prova, é muito ruim nesse sentido, porque você tem que ter paciência na hora de fazer as contas. Então, nós vamos fazer o seguinte, aqui agora eu vou dividir, eu vou fazer o cálculo. 13 que multiplica 4 vai dar 26 com 26, 52. Então, vou vir aqui, 52. Mais 14 que multiplica 3 vai dar 12, vai 1, 42. 42. Mais 15 que multiplica 2 é 30. Mais 16 que multiplica 5 vai dar 80. 30 vão 3, 80. Então, vem aqui, mais. E aquela conta que você tem mais dúvidas para fazer de cabeça, faça a conta do lado. Então, por exemplo, vou pôr aqui, 17 vezes 6. 6 vezes 7, 42. Vão 4. 6 vezes 1 é 6, com 4 é 10. Então, vai dar 102. Então, vem aqui e coloco 102. Tudo isso dividido pela quantidade de jovens. Então, vamos somar aqui, 4 com 3 é 7, 9, 9 com 6 é 15, com 5 é 20, dividido por 20, certo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos somar tudo ali em cima, tá? Vamos fazer essa conta? Então, por exemplo, aqui, 52 com 42 é 94. Então, deixa eu pôr aqui, 94. 94, 80 com 30 vai dar 110. Então, 94 com 110 e mais 102. Então, você vai somar tudo. 4 com 2 é 6. 9 com 1 aqui vai dar 10, vai 1. Vai dar 306. Então, eu venho aqui, 306 dividido por 20. E aí, dentro desse estudo aqui, o hábito que se tem é de deixar as contas em números decimais. Então, por exemplo, 306 dividido por 20, vamos fazer a conta aqui, 306 por 20, aqui 30 por 20 vai dar 1, vai sobrar 10, não dá para dividir, desce o 6, vai dar 5, que vai dar 100, sobra 6. Não dá para dividir, você vem e coloca 0, vírgula. Então, aqui você vem 3, 0. Então, isso aqui vai dar 15,3 anos. O que a gente descobriu? Então, a média das jovens desse bairro que estão grávidas é uma média de 15 anos, né? 15,3. Normalmente, a gente arredonda, certinho? Então, nós já calculamos a média dessas jovens, das suas idades. Agora, nós vamos calcular a sua mediana. Aqui nós temos que tomar um cuidado. Nós temos duas situações. Quando você tiver uma sequência, uma frequência de termos que tem uma quantidade ímpar, então na hora você pega o termo do meio, esse valor é a sua mediana. Agora, quando você tem uma quantidade par, aí nós temos que fazer algo a mais. Nós temos que pegar os dois termos do meio. Então, nesse caso, eu vou fazer aqui, porque são só 20 jovens, então dá para a gente fazer, eu vou fazer aqui de forma aberta,
para que você entenda esse conceito e que não esqueça mais. Mas a ideia é que você faça de forma mais rápida, beleza? Então eu vou fazer o seguinte para você, ó. Eu vou pegar aqui, ó, são 4 jovens de 13 anos. Ah, outro detalhe, perceba que a nossa tabela já está na ordem, ó, 13, 14, 15, 16 e 17. Se ele mistura isso aqui, você precisa pôr na ordem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu já tenho os meus dados, ó, são 4 jovens de 13 anos. Então eu vou pôr assim, ó, 13, 13, 13, 13. São 3 jovens de 14, 14, 14, 14. São 2 jovens de 15. Então, 15, 15. São 5 jovens de 16, ó, 16, 16, 16, 16 e 16. E são 6 jovens de 17 anos. Então, vou pôr aqui 6 vezes, ó, 17, 17, 17, 3, 5, 6. Total de 20. Então, esse total é uma sequência par. São 20 termos. Então, eu tenho que pegar os 2 termos do meio. Então, eu tenho que pegar o 10º termo e o 11º termo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou ter que pegar aqui, ó. O 10º termo é uma menina de 16 anos. E o 11º termo é uma menina de 16 anos também. Depois que você localiza os 2 termos do meio, então você precisa calcular a média deles. Então, por exemplo, ó, a mediana aqui nesse caso, eu vou pegar a sigla MD, vai ser o seguinte, 16 mais 16 dividido por 2. Então, nesse caso, vai dar 32 dividido por 2, que é 16. Então, acabamos de fazer o cálculo da mediana, correto? Então, você agora já recordou como que você calcula a média e como que você calcula a mediana. Normalmente, quando se cobra essa matéria, ou eles pedem somente a média, ou eles pedem os 3 casos, como nós vamos calcular aqui agora a moda. Então, a moda vai ser o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó. O que você precisa lembrar da moda? Vou colocar assim, ó, valor que mais se repete. Se repete. Recordando conceitos da moda, você pode ter mais de uma moda no problema, na sequência dada, não tem problema nenhum. Por exemplo, se você tem um caso que tem 2 modas, você vai chamar de bimodal. Se você tem um caso que tenha 3 modas, você vai chamar de trimodal. E pode acontecer de ter mais que 3 modas, é muito raro acontecer. Mas pode acontecer também de não ter moda. Você tem uma sequência de termos e ninguém se repete. Aí você vai falar que nesse caso a sequência dada ela é amodal. Mas normalmente o que é mais comum é de você ter apenas uma moda, como vai ser o nosso caso. Sabendo que a moda é o número que mais se repete, é o valor que mais se repete em uma frequência dada, quando eu analiso a minha tabela, né, qual que é o caso que mais se repete? Por exemplo, meninas de 17 anos, nós temos um total de 6. Ou então, você pode entender nessa sequência aberta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mudar aqui. Nós temos 4 vezes o número 13, 3 vezes o número 14, 2 vezes o número 15, 5 vezes o número 16 e 6 vezes o número 17. Então, a nossa moda é o 17. Eu posso colocar assim, ó, moda é 17. Então, nós temos o seguinte, comparando os 3 conceitos, provavelmente é uma questão de múltipla escolha, que vai ter os 3 valores lá nessa ordem. Cuidado quando ele coloca respectivamente. Aí você precisa colocar na ordem que ele pede. Média, moda e mediana. Ou média,
mediana, moda ou moda, mediana e média. Então vai depender do que ele está te pedindo. Então siga essa ordem, senão vai ficar errado. Por exemplo, então nós encontramos que a média é 15,3 anos, são as jovens já estão grávidas, mais ou menos a média de 15 anos. A mediana, 16 anos e o valor que mais se repete são as jovens de 17 anos. Beleza? Bom, então é isso. Qualquer coisa reveja essa aula e, no mais, até a próxima. Valeu!